uma questão de nome. Ninguém aceita ser chamado por um nome que não seja o seu próprio, mesmo sem sabor sonoro. Cada tribo indígena ou natural de qualquer lugar da terra acredita em um soberano acima de tudo e lhe dá nome conforme o que mais lhe significar em poder e grandeza. Indiscutível. Mas se alguém aceita ao cristianismo, as Escrituras Sagradas fala do nome verdadeiro escolhido, vivido e pronunciado pelo próprio Deus. Ele disse: Eu sou o que sou. Tupã, o Pai Maior, o Grande Sol e outros nomes, conforme continentes e regiões, não são uma ofensa. Ora, imposição religiosa é o que presumem os inimigos do Evangelho por causa da verdade pregada sobre o pecado, a justiça e o juízo. Assim, qualquer manifestação contra quaisquer imposições de religiosidades, eles, os globalistas secularistas, trazem à tona, aderindo ao cristianismo, em sensacionalismo para justificar a versão generalizada deles. Então, promovem esses vídeos em alguns agressivos e outros sutis. Há cristãos impostos e cristãos voluntários. A perseguição será por causa do nome de Jesus Cristo, para bem e para mal. Vale saber o que significa nome. Nome é ações, atos em memória, bandeira, brasão, caminho, comunicação, crônicas, dotes, escudo, fama, feitos, formação, grandezas, herança, história, histórico descrito por palavra unitária, identidade, legado, lembranças, marcas, memórias, o que se diz da pessoa, preceitos pessoais, realizações, sinais, testamento, toda a vida de uma pessoa, tudo quanto tem a ver em verdade e vida. O Pai é atemporal e invisível. O Filho é o lado visível do mesmo Deus, e toda esta verdade se discerne em Espírito Santo. O objetivo do anticristo, ou o principal dele, é tornar a Jesus anátema. Por causa disto, sempre apresenta algo que parece mais maravilhoso do que o que Jesus fez, algo esquecido ou escondido e guardado em segredo somente para os últimos dias. E a suposta carta na manga que Deus escondeu dos homens. Duvidar, claudicar, gerar desconfiança e insegurança é para dividir e para mover o homem da sua rocha de base e do alicerce, que é Cristo. Quanto à deusificação do homem promovida pelos sectaristas, Deus já declarou antecipadamente: Eu disse, sois deuses. Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Divindades, sim, porque Deus é um. Os demais são supostos divinos. O nosso Senhor Jesus Cristo nos preveniu que aconteceriam nos fins dos tempos
muitas vozes e muitas profecias, falas e muitos anúncios enganosos que, se possível fora, enganariam até aos escolhidos. Temos perdido muito quando redundamos ou simplificamos tudo isto para somente um homem fingindo ser Jesus Cristo e um outro, o Anticristo, se apresentando como se Cristo fosse. Também esperamos um mentiroso pregando exclusivamente a mentira. Os da verdade, fiéis na lealdade de se proclamar a pura verdade, e só. Todos sem desvios e sem quedas, e a inteligência humana sendo capaz o suficiente para identificar estas coisas e saber fazer excelentes escolhas nas múltiplas opções de caminho que a vida secular nos propõe. Nos enganamos toda vez que esquecemos do morno, do rosa, do cinza, que são intermediários e que maquinam ou maqueiam os limites entre o vermelho e o branco, o quente e o frio, o preto e o branco. Ora, importa que o Evangelho seja pregado de toda maneira, mas entre estas todas maneiras há as toleráveis e as maneiras sutis, daninhas. Então, pessoas se iludem e caem. Daí a necessidade do dom do discernimento, ou mais especificamente, do dom do discernimento dos espíritos, para conhecermos cada espírito de cada elemento citado até aqui. É método maligno dividir para enfraquecer. Isto é exercitado em todos os quadrantes humanos. Quando se oferece muitas opções de proveitosos caminhos e bases, põe-se o elemento alvo da oferta num edifício deslocado ou abalado de suas bases. É quando o algoz mercador pode mover o seu ganho para onde quer que queira. Fica então necessário ser bem fundamentado na rocha eterna e fugir da loucura de construir sobre outro fundamento que não seja Jesus Cristo, Cristo Jesus, rocha de verdade, Deus verdadeiro. As reportagens e evangelhos anunciados das mídias sempre provocam, sugerem ou induzem o homem ao fascínio, à admiração, à veneração implícita e à curiosidade de se ter descoberto mais um algo sublime, encantador, ou proveitoso e lucrativo. Não apontam a cruz. E precisamos de credo, não de fascínio. A diferença entre as mensagens é simples compreender. Ninguém, pelo Espírito Santo, diz Jesus anátema. Também ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. A besta que emerge do mar é a regência imperceptível de doutrinas distorcidas, ideias claudicantes, filosofias de religiosidade amena e o que se prender ao cultural histórico e fantasioso do anticristo. Tudo para afastar o homem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Não se afaste da simplicidade que há em Cristo. Assim, ao que crer em Cristo, ele mesmo aponta as Escrituras Sagradas como seu testemunho, ou veículo oficial de testemunho. Ele aponta as Escrituras Sagradas por testemunho. São elas que de mim testificam. E reclama:
e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus Cristo é a luz e o paredão lido e açoitado por todos, mas foi posto para queda e elevação de muitos em Israel, como está escrito. Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, para sinal de que é contraditado. O nome de Jesus é transliterado, não somente traduzido. Significa Salvador, em qualquer som de língua, dialeto ou idioma. A legitimidade do nome Jesus se prende à presença do tetragrama. Os demais nomes são apenas títulos de glória e de honra. Ora, as versões da Bíblia costumam ser uma ponte entre a escrita antiga e a atualizada ou moderna, mas se não cuidada, alteram em acréscimos e decréscimos que são para mal. São esses acréscimos ou decréscimos que geram o morno cinza. Quanto ao manuscrito do Mar Morto, confirmou a tradução anterior, com poucas variantes, mas a credibilidade acontece quando uma versão é feita por um grupo de pessoas, não uma pessoa isolada ou pelo computador. Vale compreender a utilidade dos itálicos. O Senhor é Deus dos disléxicos, analfabetos, surdos e mudos, ignorantes, leigos, cegos, todos em um alto caminho que o imundo não passará por ele, mas os seus caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Não implicaríamos com o outro lado da terra se vissem a Deus do outro lado da visão da terra que pisamos. Evangelho complexo: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Evangelho simples: quem crê em mim tem a vida eterna. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Persiste em ler. Examinai tudo, retende o bem. Bem-aventurados os que leem e ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Somente com o conhecimento da Palavra de Deus entenderemos melhores o pentecostalismo, os dons naturais, os dons inventados e impostos e as inconfundíveis dádivas do Espírito Santo. Os chamados dons naturais são favoráveis e equivalentes. Evoluções espirituais em lugares místicos não são dom de Deus. Práticas extra-bíblicas trazidas pelo G12 em ecumenismo com a nova era e os ocultistas são um perigo, porque há diferença entre passes espirituais e arrebatamento dos sentidos, arrebatamento do espírito e fanerose. Hebreus 4:12. Os dons do Espírito Santo não são dons pessoais naturais, são dons dados pelo Espírito Santo. Não será manipulado por forças estranhas. Se não for pelo Espírito Santo, não é dom de Deus. O Espírito de verdade é santo. Não dá nem divide a sua glória com outros. Não se mistura com o profano, nem divide espaço com o mal. Tampouco compartilha vasos ou disfarça a associação da verdade com a mentira. Se os dons naturais fossem do homem, não dependeriam de segundos ou terceiros. Na evolução dos dons, durante o culto, há já ordem e decência estabelecidas. Se um segundo profeta falar, cale-se o primeiro. Se um terceiro falar, cale-se o segundo. Assim por diante, para que todos os que forem usados pelo mesmo Espírito, possam profetizar, mas movidos por Deus, por interpretação de línguas, não pelo eu profetizo atual. A ministração atual gera dúvidas por causa das muitas vozes entre as quais se corre o risco de intromissões de vozes estranhas e diabólicas. Quando não se tem um discernimento e não se tem ordem de culto. Está escrito que nenhuma voz é sem significação, mas é necessário que o ouvido prove as palavras como o paladar prova as comidas. Porta aberta. Cada pessoa que não fez uma entrega total de sua vida para Deus tem uma tendência ou uma fraqueza espiritual, ponto de intimidade ou porta aberta. Chamam isso de dons e habilidades mediúnicas e que devem ser tratados. Mas vale muito se cuidar da lisonja. O Senhor Jesus Cristo preveniu: ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem. Isaías 6, 8 a 12.